Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Indonésia apresenta primeiro caso de peste suína africana. Exportações de carne suína brasileira superam a casa de $1 bilhão. Programa de seguro rural apresentou crescimento nas subvenções ao prêmio, chegando a R$440 milhões. Estados Unidos determinaram seus termos para um acordo comercial com a China. Vamos falar sobre hidroponia e também sobre investimentos com a taxa Selic a 4,5% ao ano. O Agora Agro já está no ar. A informação é da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura e aponta que a província de Sumatra, no norte da Indonésia, ela registrou o primeiro surto de peste suína africana. A Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE, ainda não confirmou a chegada da PSA ao país, lá no Sudeste Asiático. Mas, de acordo com nota da FAO, o Ministério da Agricultura da Indonésia confirmou o surto de PSA na província de Sumatra do Norte, no último dia 12 de dezembro. E desde o final de setembro foi relatado um aumento da mortalidade de suínos lá naquela região e em outras províncias. A FAO está em contato com a Direção-Geral do Serviço de Saúde Animal e Pecuária lá da Indonésia. Mas o diretor de saúde animal solicitou à FAO que fornecesse recomendações para contenção e controle da PSA no caso da doença ser confirmada como presente naquele país. A equipe da FAO ela está elaborando recomendações sobre o controle da PSA apropriada às condições da Indonésia. As exportações de carne suína geraram agora $11,4 bilhões em receita. Em 2009, entre janeiro e novembro, e registraram um crescimento de quase 28%. Os valores superaram $1,1 bilhões comercializados no ano passado. A China segue como principal destino e representa 32,7% das vendas para o exterior, seguidos por Hong Kong com 21,6%, Chile com 6%. Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná despontam como os maiores exportadores brasileiros. As estimativas para 2020 são ainda melhores. O próximo ano deve registrar crescimento na produção de carne de frango entre 4% e 5%. O cenário se repete para a produção de carne suína. A produção deve ter elevação e chegar na casa dos 4,2 milhões de toneladas. As exportações, de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, essas exportações tendem a repetir o desempenho deste ano e variar na casa de 15% a 20%. A expectativa é vender 850 mil a 900 mil toneladas para o mercado externo no ano de 2020. Neste ano de 2019, o programa do Seguro Rural apresentou um crescimento nas subvenções ao prêmio e chegando aí na casa de R$440 milhões, o que representa uma alta de 18%. Ao todo, as contratações do programa já atingiram a marca de R$20 bilhões em valor segurado e 95 mil apólices contratadas. Foram beneficiados aproximadamente 58 mil produtores rurais, proporcionando uma cobertura securitária de 6,9 milhões de hectares em todo o país, um aumento de aproximadamente 50% em relação ao ano anterior. De acordo com a diretoria do Departamento de Gestão de Riscos do Ministério da Agricultura, todo o orçamento previsto para o programa ele foi executado este ano, fato que não ocorria desde 2013. Já para o ano de 2020, o programa reservou R$1 bilhão para quem depende ainda de aprovação do projeto de lei orçamentária anual em tramitação no Congresso Nacional. O valor previsto para o próximo ano, 2020, será o maior para a subvenção desde a criação do programa.
E depois do intervalo, você vai ver que os Estados Unidos determinaram seus termos para um acordo comercial com a China. Nós vamos falar sobre hidroponia e vamos falar também sobre investimentos com a taxa Selic a 4,5% ao ano. Nós voltamos já, é um minuto só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Os Estados Unidos determinaram seus termos para um acordo comercial com a China, oferecendo aí suspender algumas tarifas sobre produtos chineses e reduzir outras, em troca de Pequim comprar mais produtos agrícolas dos norte-americanos. O silêncio da China, entretanto, levou a questões sobre se os dois lados podem chegar a uma trégua em guerra comercial antes de uma nova rodada de tarifas entrar em vigor agora no próximo domingo. Uma fonte muito importante disse que, sobre essa situação das negociações bilaterais, os Estados Unidos vão suspender tarifas sobre 160 bilhões de dólares em produtos chineses que entrariam em vigor agora no próximo domingo, além de reverter tarifas existentes. Em troca, a China concordaria em comprar 50 bilhões de dólares em produtos agrícolas dos Estados Unidos no próximo ano, o dobro do que comprou em 2017, antes do conflito começar. Mas nem os Estados Unidos nem a China fizeram comunicados oficiais sobre o acordo, levantando assim, vamos dizer, dúvidas sobre os termos que foram definidos por ambos os lados. Novas tarifas chinesas sobre produtos dos Estados Unidos devem entrar em vigor agora no próximo domingo e novas tarifas dos Estados Unidos sobre os produtos da China serão aplicadas em seguida. Ambos precisariam fazer anúncios formais para adiar ou cancelar essas tarifas. E agora eu vou conversar com a agrônoma Juliana Megali. Ela é assessora, é consultora também em agronegócio na área de hortifrutis. E nós vamos falar de um tema que às vezes causa certa polêmica na cabeça das pessoas, que é a produção de hortaliças via hidroponia. Juliana Megali, muito obrigado pelo convite, por você estar aqui hoje para a gente discutir sobre um tema muito interessante, que é a hidroponia. Primeiro lugar, o que é hidroponia? Bom dia, obrigada a todos. A hidroponia, a gente trata por um sistema de cultivo de folhosas ou frutos, né, em fluxo laminar de nutrientes. São bancadas onde as plantas são dispostas e um fluxo laminar de solução nutritiva passa pela raiz dessas plantas para nutrir elas e elas se desenvolverem. Resumindo, para a gente ter uma ideia geral, seria um cano, vamos dizer assim, um cano de PVC mais ou menos de 100, 150 milímetros, furado, a plantinha vai ali e fica passando água com nutrientes, aqueles nutrientes necessários para o desenvolvimento da planta. Isso mesmo, correto. E uma bomba, essa água cai ali, uma bomba puxa e ela fica circulando. Sistema de circuito fechado, né? Entendi. Consumo de água é bem reduzido, né? De 2 a 5 litros por planta, sendo que para o convencional é de 25 a 30. Então a gente tem uma economia maravilhosa com esse sistema, pensando em redução até de nutrientes também. O que no solo iria lixiviar, ia perder ou degradar, no cultivo de hidropônico, né, cultivos hidropônicos, nós temos um melhor uso adequado desses insumos. Agora, a qualidade do produto, se eu pegar um exemplo, muita gente pensa que na hidroponia só planta alface, não é não, né? Não. Planta um monte de coisa, né? Sim. Se eu pegar um pé de alface aqui e um outro pé de alface aqui, a mesma variedade, um na hidroponia e outro no sistema convencional na terra,
Existe diferença de sabor, de tamanho, enfim, de quantidade de, vamos dizer assim, de vitaminas dentro do alface? O sistema de cultivo protegido, tanto para folhosas quanto para frutos, né, nós conseguimos ter uma oferta contínua, né, devido a fatores de como ele é protegido, uma qualidade num nível superior, né, uma demanda no sentido de sempre estar entregando para o consumidor um produto altamente de qualidade, né, menos perda, imaginando que o do campo você tem toda a parte de toalete, de limpeza, higienização, né? Já o da hidroponia não. Outra característica muito interessante é que a gente trabalha com a planta viva hidropônica. Ele vai para a casa do consumidor com raiz. Então a longevidade após colheita dele é muito superior à do campo. Agora, o que eu posso plantar via hidroponia? Quais são as culturas que eu posso plantar? A gente trata a hidroponia NFT, né, do fluxo laminar de nutrientes para folhosas, tanto as saladas todas, alface, rúcula, almeirão. Isso. E também os frutos, né, tomate, morango, pimentão, pepino, que tudo isso tem aumentado muito, tem muito interesse. Aqui o Goiás tem uma grande prospecção nessa área mesmo, devido à questão de água, a questão de mão de obra, que é redução também. Então todas essas culturas a gente pode estar produzindo em melhores qualidades aqui. Agora, em termos de produtividade, a hidroponia é superior ao sistema convencional, aquele plantado na terra? Com certeza, né? Basicamente não tem perda, né? Não tem perda praticamente, é um manejo integrado, associado a toda a proteção, né? Então, a proteção de características bióticas do próprio produto e abióticas do clima, né? Como chuva, sol, pragas e doenças que possam estar comprometendo. Então, eu acredito muito no segmento hidropônico, tanto para folhosas quanto para fruto, né? Para ter essa qualidade de produtos ofertados aos nossos consumidores, além da segurança alimentar que nós temos envolvidas nesse processo também. E tem uma vantagem muito importante da hidroponia que não existe a época do ano, né? Qualquer época é Exatamente, época, né? exatamente. Ela sempre eu tenho um escalonamento e eu posso estar ofertando o produto fora de período de sazonalidade. Esse período que nós estamos enfrentando de muitas chuvas, se eu não tiver um cultivo protegido, eu não tenho como produzir alimentos. Cultivo protegido, quando a senhora fala, é que eu tenho a hidroponia numa área, uma área coberta, vamos dizer, uma estufa. Exatamente. Cultivo protegido, um guarda-chuva, um telado, né, ou plástico, né? Isso tem aumentado muito, aqui no Goiás tem aumentado de 15% a 20% já a produção, e a gente acredita que seja a saída mesmo. E tem um detalhe importante, você oferece cursos, né? Na área de hidroponia, Sim, né? Exatamente. Acabamos de ter um curso que foi de hidroponia em ambiente tropical, foi excelente. Pessoas que vieram de várias regiões do estado, né, e de outros estados, pensando que a hidroponia na nossa região, no Cerrado, ela tem que focar muito a questão tropical, porque nós temos as variáveis de altas temperaturas, né, que são particularidades nossas. E foi um sucesso o curso também. Vamos ter novos cursos agora para o ano que vem. Bom, você que está nos acompanhando, se tiver interesse ou pedir alguma informação para a Juliana, como é que eu faço, onde é que eu procuro? Pode entrar em contato com ela, o telefone dela é o que está aí no seu vídeo, é o 62 98111 5954. Eu vou repetir, 62 98111 5954. Juliana, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço. Acho que foi excelente esse tema e eu desejo aí sucesso e quem quiser fazer o curso aí, o próximo curso com a Juliana, liga para ela e você vai ser um grande produtor de hortaliça no setor, na área de hidroponia. Correto? Correto. Obrigado a vocês. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre investimentos com a taxa Selic a 4,5% ao ano. É um minuto só, eu volto já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor.
Eu vou conversar agora com Luiz Antônio de Brito. O Luiz é especialista em mercado de commodities da Cerrado Corretora, uma das mais importantes corretoras da região Centro-Oeste. E nós vamos falar sobre vários assuntos. E um deles é sobre investimentos na renda fixa com a taxa Selic a 4,5% ao ano. Luiz Antônio de Brito, mais uma vez, obrigado pela sua presença, pela sua participação no nosso programa. Seja muito bem-vindo. Olá, Toninho, um grande dia a todos aí. Notícias boas aí essa semana, o dólar mais calmo, né? Então, temos algumas notícias interessantes. Tem alguma coisa boa acontecendo no mercado. Luiz, nós estamos com uma taxa Selic a 4,5% ao ano. É a taxa mais baixa que tem, vamos dizer, na história de mercado do país, correto? Certo. Bom, só para você ter uma ideia, a taxa Selic é a taxa que comanda, vamos dizer, todas as taxas no Brasil, certo? A referência da taxa de juros é o sistema especial de liquidação e custódia, né? Então, quando você vai fazer um empréstimo no banco, por exemplo, esse empréstimo é balizado na taxa Selic, que é uma das mais baixas que está tendo hoje no mercado. Agora, Luiz, tem muita gente que faz investimentos, certo? Trabalha com bolsa. E como é que fica a situação desses investimentos com essa taxa baixa? Olha, Antônio, a Selic, o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, está fazendo 40 anos, né? Foi revolucionário no Brasil porque nós conseguimos organizar o sistema de custódia e liquidação de títulos. E agora nós estamos trabalhando com a taxa de 4,5% ao ano, que o Banco Central definiu, é a menor taxa já no Brasil. Isso serve também para que o Brasil estimule esse capital que está em investimentos em renda fixa, para que ele saia para buscar negócios no mundo real. E o que acontece? Nós temos alguns fatores aí que precisam ser analisados. O que o seu dinheiro vai render agora? Porque o brasileiro já vinha há bastante tempo com as taxas elevadas, com o hábito de trabalhar em rentabilidade em cima de retornos na renda fixa, né? E com essa nova taxa, o investidor vai ter que buscar novas alternativas de investimentos, né? Bom, Luiz, falando assim, um português rasgado, para a pessoa que não é investidora, para a população brasileira, de maneira geral, significa alguma coisa essa taxa de 4,5% ao ano? Antônio, não só significa, como se você pegar hoje alguma situação de você investir 10 mil reais na poupança, no CDI 100%, com 100% de retorno, ou no CDI com 120%, você vai observar que as taxas realmente são muito baixas, as taxas de retorno. A gente observa que se eu colocar na poupança 10 mil reais em um ano, eu vou ter R$10.315 no final de um ano. No CDI com 100%, a 3,71, eu vou ter R$10.371. E o CDI com 120, que é o 120% do CDI, eu vou ter 10.466. Esses valores do CDI, eu estou colocando já descontado um imposto de renda de 17,5%, né? A poupança não tem. O que acontece? Então ele falou, poxa, o juro vai baixar e os bancos vão ter que modernizar a sua forma de investimento, Antônio. Quando eu falo na Selic, nós temos que observar agora a nossa área, que é a área do agronegócio, é que o produtor, nós vamos ter agora juros de mercado, Antônio, mais baixos do que juros subsidiados. O que isso quer dizer? Eu estou trabalhando com uma taxa de 4,5% e os bancos estão me oferecendo 6%, 6,5%, 8% ao ano, algumas empresas com financiamento de veículos aí com 11%. Então, o processo vai ter que se engrenar novamente. Os bancos vão ter que saber que o spread bancário é menor agora e esses investimentos, Antônio, o produtor vai ter que buscar recursos agora no capital financeiro de outras alternativas, porque não dá ele ter uma taxa Selic de 4,5% e um financiamento de 8% ao ano. É uma forma do produtor também aproveitar isso para a hora dele se capitalizar e buscar recursos para o seu plantio.
Bom, significa dizer então que o governo federal está apertando a garganta dos bancos para poder baixar o juro. Significa que o governo federal, desde o Plano Safra do ano passado, já mostrava que iria sair do juro subsidiado. Entendi. E deixar que o próprio mercado se estabelecesse. Se entenda, né? Então, o mercado de capitais é uma alternativa para o produtor se capitalizar, como CPRs, outras formas de investimentos, e isso vai fazer com que aumente a concorrência, Antônio, para esses produtos aí financeiros, para que o produtor também, como ele tem um custo mais controlado, ele busque também recursos mais acessíveis com uma realidade que o Brasil está mostrando agora. Entendi. Luiz, então falando nisso, taxa de juros, empréstimo, dinheiro e tal, nós temos um baita de um problema aqui no nosso país, que é a carga tributária. Dá uma visão geral assim, como é que está essa carga tributária? Faz um comparativo. A carga tributária no Brasil, nós observamos aí que hoje, segundo estudos, você trabalha 150 dias por ano para pagar encargos, né, tributos. São 150 dias, estou falando de 5 meses que você retorna ao governo. Isso, em relação a outros países, é totalmente fora do contexto, porque quando nós observamos países como os Estados Unidos, o Chile, Portugal, você vê que enquanto nós temos aqui algumas taxas que são estipuladas aí, nos Estados Unidos 7%, o Chile em 13%, e nós observamos os custos que o Brasil cobra num determinado produto, você observa que muita gente sai do Brasil para comprar um carrinho de bebê na Flórida, e esse carrinho de bebê na Flórida é taxado em 7%, e aqui no Brasil é 56%. E o Brasil vem taxando produtos de insumos que são necessários para a produção, igual a energia e o próprio petróleo, né? E mostra que o Brasil não tem, entre os 30 países que mais arrecada encargos no mundo, mas o pior em retorno para a sociedade, em saúde, educação, em benefícios para a sociedade. Então, o Brasil precisa rever essa reforma tributária que está aí a caminho para ser aprovada, mas nós precisamos de uma reforma, Antônio, não uma reforma de simplificar a arrecadação. Nós precisamos de uma reforma para diminuir os encargos e os tributos, porque o Brasil ele tributa o consumo, ele não tributa o produto. Então, quando eu tributo o consumo, eu tenho uma escala de CMS, PIS, CONFINS, PIS, PASEP, ISS, que vão em cadeia, que coloca a minha situação em encargos até de 70% de tributos, né, que são num determinado produto, bem que eu compro. É totalmente inviável. Agora, a reforma tributária que nós queremos é uma reforma para reduzir imposto, não uma reforma para simplificar o pagamento de impostos. Você entendeu? E quando você leva isso aí para os parlamentares falando em redução de imposto, a ideia deles é simplesmente simplificar. Mas nós queremos que o Brasil se adeque e busque um processo de reduzir essa carga de impostos. Quer dizer, passando a régua nisso tudo significa dizer o seguinte, se o imposto é 50, baixar pelo menos para 25. Seria alto ainda. Entendeu? Quer dizer, não é diminuir não, agora o Brasil só tem um imposto. É o imposto X. Mas ele continua lá nas alturas, não resolve problema nenhum. Exatamente. Quer dizer, e de maneira geral, eu acredito que nós vamos tomar alguns passos aí importantes nessa reforma tributária, porque a carga que nós pagamos é altamente inviável, infelizmente. E o brasileiro não tem caixa para bancar essa carga tributária tão alta. Certo, Luiz? Certo. Luiz, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso programa, muito obrigado mesmo. Foi excelente e até o próximo. Eu que agradeço, desejo um Feliz Natal a todos. É isso aí, Luiz, e para você também. Grande abraço e obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. Eu tive muita sorte, mas só depois que comecei a treinar 10 horas por dia. Um grande abraço, muito obrigado, que Deus nos acompanhe e até o próximo programa.